Olá a todos, eu sou o professor Hernani Barudi, eu sou docente, pesquisador aqui na Universidade de Araraquara, sou um dos integrantes do programa em pós-graduação em biotecnologia e vamos conversar mais uma vez aqui no nosso Biocast Inovação, onde a ciência e a inovação se encontram. Eu tenho o prazer aqui, a honra de receber o professor Sérgio, que é professor do IFSP de Barretos, para a gente conversar um pouco aqui sobre iniciativas do Embrapi. Ele vai explicar o que é isso para a gente e principalmente conhecer um pouco da trajetória dele, as áreas que ele tem atuado. Olá, Sérgio, tudo bem? Olá, Hernani. Primeiro agradeço o convite, parabenizo pela Biocast, né? Essa iniciativa voltada para aquele que quer empreender e não sabe como, né? Exatamente. Então estamos aqui para ajudar nesse processo. Ô Sérgio, para começar assim, você é do interior de São Paulo, me conta um pouco aí da tua vida, da tua trajetória, como é que a ciência entrou na tua vida? Eu sou nascido em Barretos, né? Ah, de Barretos. Sou barretense, sou biólogo, né? Quando eu optei por biologia, era aquele boom do genoma humano. Ah, é? E aí, na época, todo mundo queria trabalhar com genética, eu entrei na biologia pensando na genética, fiz o meu mestrado e doutorado lá na genética também, da USP, da Faculdade de Medicina. Só que quando eu ingressei no instituto, né, até mesmo pela natureza da instituição, eu tive que mudar minha linha de pesquisa, focando numa pesquisa aplicada em atendimento à cadeia produtiva local. E na época, algo que estava bastante emergente, ainda continua, né, era a parte de bioinsumos, e a gente avançou então para esse tipo de pesquisa no Instituto Federal, né? E aí começamos a trabalhar com a iniciativa privada, atendendo as demandas que a indústria trazia para a gente. Em 2020 fui convidado para assumir a unidade Embrapi do Instituto Federal e desde lá estamos com essa missão. Sim, bastante coisa, mas eu voltando um pouco atrás, quando que a biologia... Você tinha alguma dúvida no que você queria estudar? Quando que a biologia... você absorveu isso, adsorveu, seja que falou, eu vou fazer biologia, eu quero ser um cientista. Existiu esse momento, essa transição? Hernando, quando a gente está na escola, ensino médio, maturidade é uma coisa que não acompanha, né? E aí a gente tem que tomar aquela decisão, porque o tempo está andando, você tem que tomar aquela decisão rápida. Eu sempre gostei das biológicas, sempre tive muita facilidade, sempre gostei da parte de célula. E aí amanhã nas artes, naquela época, foi muito importante, com toda a parte de pesquisa, genética, para me direcionar, né? Então eu falei assim, é ali que eu vou. Era uma bióloga, né? Referência mundial, foi ali que eu fui. E assim, a gente vai, porque gosta da biologia mais cego ainda do que você vai encontrar, né? Porque todo curso é um mundo aberto, né? É um livro do que você vai reescrever. E na graduação, ali eu tive contato com inúmeros professores. No caso, a pessoa que eu mais me identifiquei, que fiquei com ela durante toda a minha trajetória, foi o Dr. Klaus Hartmann Hartfelder, né? Trabalhei com genética molecular, genética em abelhas. Dr. Klaus de onde? De Ribeirão Preto, lá da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, né? E aí a gente teve muita empatia. Ele foi uma pessoa que a gente se identificou muito e a forma como conduziu minha carreira ali foi uma forma muito amistosa, sabe? A gente trabalhava muito bem junto, tanto que eu fiz todo... Normalmente a pessoa faz iniciação com um, mestrado com outro, doutorado... Não, eu fiz todo com ele. Fiz minha iniciação, mestrado, doutorado e estava com o pós-doc também já aprovado para iniciar. Só que daí eu entrei no concurso, eu larguei o pós-doc, né? Mas a gente teve uma trajetória bastante interessante juntos. E foi um aprendizado sensacional. Essa parte, né, que você está falando no passado parecia um pouco de ficção científica, não? Você podia... Fala um pouquinho mais do que era essa linha de pesquisa que você fez para o pessoal entender, até para a gente falar depois de como você migrou, né, do que você faz hoje. Na época, a gente trabalhava entendendo como que o mesmo genoma, no caso o modelo era abelha, ele poderia responder diferentes maneiras a partir do estímulo nutricional. Então, se você pega a fêmea da Apis mellifera, da abelha, né, ela pode se tornar uma operária ou pode se tornar uma rainha. A operária ela vai viver em torno de 45 dias e vai desempenhar todos os papéis dentro da colmeia, desde a limpeza até buscar alimentos, na defesa. A rainha, ela vive 2 anos e põe 2.000 ovos dia, é a única que acasala, né? Então, você pensa que você tem o mesmo genoma
que tem um potencial de transformar um organismo em um ser que vai viver 2 anos, e um outro que vai viver 45 dias. E que essa resposta é baseada no tipo de alimentação no estágio larval. Se pegar esse modelo e passar para a gente, né, nós estamos falando de longevidade. Entendi, fazer essa transição, você como consegue se fazer isso para o ser humano, né? E as vias que eu estudava ali, que eram as vias que eram acionadas, e a gente trabalha com silenciamento genético, né, com as técnicas de transcrição, de clonagem, tudo isso. E aí as vias que a gente trabalhava, elas são muito estudadas também na oncologia. Ah, entendi. Entendi a transição. Porque você pega câncer também, são células que vivem mais, né? Só tá vivendo no lugar errado ali, mas são células que elas deveriam morrer e não morrem, né? Mas que apresentam defeitos também. Mas no caso ali não tem defeito, é a biologia mesmo do organismo. E aí quando eu entrei no instituto, isso aí é muito interessante na academia, porque é produção de conhecimento, mas para o instituto, que é foco de pesquisa aplicada, me fez assim, recomeçar. Né? Você sabe que eu tenho até uma dúvida, você está chamando o instituto, eu tenho até uma dúvida se as pessoas têm ideia do que é universidade, do que é um instituto, do que é um centro, porque temos os... Sim. Explica qual que é a diferença, se é que há uma diferença entre uma universidade federal ou um instituto federal. Há diferença, sim. As universidades, elas atuam na graduação, na pós-graduação. Os institutos federais, eles são equiparados às universidades, mas eles também atuam no ensino médio, que é um ensino profissionalizante. Então, se a gente pegar o técnico de ensino médio, que é integrado ao nível... ao currículo normal. Então, o menino faz o 1º, 2º, 3º ano do técnico junto com o ensino médio. Então, ele forma com 2 diplomas. O diploma do nível médio, que ele pode escolher o que ele quer fazer, e o diploma de nível técnico, caso ele queira também atuar como técnico. E aí o Instituto também oferece o superior, porque a ideia do Instituto é uma verticalização. Então, é para ser uma estrutura mais compacta, onde a gente forma o aluno desde o médio até a pós-graduação, ou seja, oferece todo o itinerário para ele de forma verticalizada. Então ele tem aula com o mesmo professor doutor que dá aula no doutorado no ensino médio. Então você usa aquela estrutura no mesmo laboratório, nas mesmas salas de aula, para fazer todo o itinerário formativo do aluno. Né? O Instituto ele veio com esse propósito. E ele faz parte da expansão, né, do ensino superior, gratuito de qualidade, que teve no começo do século, ainda na primeira década, né, vamos pôr assim, dos anos 2000. E levou instituições de ensino para municípios pequenos, né, municípios que a pessoa, para conseguir estudar, teria que ir para os grandes centros. Uma expansão, né? Foi. Então, a ideia por trás disso tudo foi aumentar o nível de formação dos brasileiros, né, e oferecer para ele uma alternativa técnica anterior ao superior. Não é ser técnico e não fazer o superior. Tanto que a gente oferece todo o itinerário. Você tem a formação completa no mesmo Isso. E essa é uma diferença, às vezes, da universidade, que você já pega o cara na graduação. Isso. E aí outra diferença que agora as universidades estão encaminhando também para isso. É o extensionismo. Né? Então a gente tem um papel extensionista muito forte. A gente tem que fazer a transferência de conhecimento para a comunidade. E aí nós falamos... tanto de parte cultural, quanto de parte científica mesmo. E a parte da nossa pesquisa, ela é aplicada, né? Então, o exemplo que eu dei do meu mestrado, doutorado, que foi genética básica, ele não se enquadra ao propósito do Instituto Federal. Então, esse conhecimento que eu construí na ciência básica, se ele for algo que dê para aplicar, aí eu uso para transformar em um produto. Entendi. Né? O Instituto é esse o propósito. E interessante porque eu mesmo fiz curso técnico em Química, mas eu não fiz em Universidade Federal, ou institutos federais, eu fiz um curso particular na época aquele sonho de todo menino, joguei futebol até juvenil, né, no Volta Redonda, e fazia o curso técnico, mas o curso técnico me moldou muito, cara, porque fui fazer estágio na indústria. Eu acho que você tem uma transição, não sei se eu posso dizer assim, do mundo adolescente para o mundo adulto, né? Sim. Porque você tem que fazer um estágio. Há quem diga que o Brasil precisa de muita formação técnica, né? A gente forma... Não tenhamos que formar pessoas graduadas, né? E eu entendo assim, quando diz que o Brasil precisa de muita formação técnica, eu não entendo
que a gente está falando que a gente precisa de técnicos e não pessoas com graduação. Mas eu entendo que o técnico é uma etapa muito importante, até mesmo para a maturidade. É aquilo que eu falei, na hora que você falou, Sérgio, como é que você escolheu a biologia? Gente, eu não tinha maturidade para nada. Agora, se eu tivesse feito o primeiro, segundo, terceiro colegial junto com o técnico, já tendo um pezinho na realidade de mercado, minha maturidade seria outra. Até para decidir não ir, né? Sim. Se vai ou se não vai. Porque o que a gente percebe hoje com o tipo de pesquisa que a gente faz no Instituto, que é atendendo a indústria mesmo. Então, nós temos lá um grupo de pesquisa com mais de 40 alunos, atendendo as demandas da indústria, de mercado. Eles já conseguem ver a realidade do que eles vão encontrar assim que pegar o diploma. Né? E é algo que a gente só tem noção depois. Eu só tive noção. E assim, minha carreira foi diferente, né? Porque mestrado, doutorado, concurso. Né? Mas a gente, como tem contato com a empresa, vê que a gente só tem noção de como é o mundo lá fora quando você está com eles. Né? A forma de formar o aluno, que eu digo assim, aquelas soft skills, a gente tem. Você tem, às vezes, que trabalhar mais ela e dar mais importância a ela do que a habilidade técnica. A minha esposa, ela é supervisora de recursos humanos e ela sempre fala, a gente contrata por competência, mas demite por comportamento. Então, eu falo assim, o comportamento é fundamental para o aluno se manter no mercado. E conhecimento, hoje a gente percebe que muitas empresas elas estão dispostas a fornecer, a treinar, a capacitar. Mas a postura do aluno, né, quando virar profissional, isso é algo que eles não têm muita paciência para treinar depois. Porque se a pessoa chega com alguns vícios, como por exemplo, esse dia eu chamei a atenção de um grupo lá que estava falando que uma colega estava atrapalhando o trabalho delas. Eu falei, me explica como é que ela está atrapalhando. Porque ela não está vindo. Eu falei assim, mas ela não está vindo, ela está atrapalhando o trabalho dela. O seu trabalho não Eles depende queriam disso. cuidar do outro, né? Isso. Eu falo assim, olha, isso é uma das coisas que vocês não podem fazer. Cuidar da vida do próximo. Vocês cuidam do trabalho de vocês, das metas de vocês, para entregar aquilo que vocês precisam. Quem olha os outros somos nós. Então vocês estão sendo olhados pela hierarquia, né? Então a hierarquia ela vai olhar cada um de vocês. Se a pessoa não servir, nós vamos observar isso. Agora não transforma o clima organizacional em algo ruim. De começar vocês a cuidar da vida um do outro, coisa que não precisa, porque depois fica ruim para trabalhar para todo mundo. E aí a mudança tem que ser muito maior. Então são coisas assim que a gente precisa ensinar para os alunos. Mas eu acho que isso é uma coisa interessante, que né, a gente tem falado de inovação e às vezes a gente pensa na palavra inovação no sentido só disruptivo, mas eu entendo que a universidade, institutos federais, seja o que for, nós como seres humanos, estamos entendendo que não adianta também só ter a formação técnica. Toda a conversa agora aqui, eu te conhecendo também teu perfil, é a preocupação de como eles... Porque não adianta... Inovação se faz com gente, né? Sim. Quando eu minimizo conflitos, quando eu atuo numa zona mais tranquila, a chance de eu poder produzir... Eu tenho falado muito isso aqui no meu grupo também, com as pessoas das startups. Como a gente cria um ambiente que ele tem que ir para frente sem que ele seja... muito tóxico, né? Então, esse balanço não é simples, né, Sérgio? Não, e isso é fundamental, né? Especialmente quando a gente está trabalhando com algo que é novidade. Quando a gente fala de inovação, né, a gente pode ter uma novidade que é disruptiva, que é o que o Musk faz, né? E que é o pessoal que está na fronteira do conhecimento e é uma inovação que custa muito caro, que tem muito risco, então ali é um ambiente, é um ambiente diferente. Mas existem aquelas inovações que são para a indústria. Mas mesmo essas que são para a indústria, a empresa pequena, por exemplo, ela pega o dinheiro que ela estaria investindo na própria empresa e separa para uma inovação. Ela quer ter tranquilidade que aquilo que ela está precisando vai ser desenvolvido naquele prazo que foi proposto em um ambiente que seja saudável para isso. É o que nós estamos conversando aqui, de um ambiente que seja fértil para ajudar a chegar naquela tecnologia. Porque se por acaso não tiver uma equipe que consiga trabalhar junto, rumo àquela tecnologia que a empresa está precisando, vai acabar o projeto, nós não vamos conseguir chegar lá, e para a empresa aquele dinheiro ter um significado muito grande, porque ela deixou de aplicar em outro caminho para apostar nessa inovação, nessa instituição, e que se não chegar lá na frente e ela conseguir
traduzir isso em uma tecnologia que seja dinheiro, tudo deu... Sim, tudo foi por água abaixo. Teve um avanço. Não teve avanço. E isso vai refletir na nossa instituição diretamente, porque pensando em Embrapi, nós temos um indicador que é o coeficiente de alegria, de felicidade, de satisfação. Vocês têm um índice? Isso, da empresa que tem que ser 8,5, ou seja... Para baixo não vale. Para baixo, a gente está abaixo da meta e aí leva um puxão de orelha. E para que o nosso cliente seja feliz, ele tem que encontrar um ambiente que seja um ambiente saudável, que ele se sinta em casa, como se fosse a indústria dele. Por isso a gente tem essa missão de trabalhar com os alunos nesse aspecto também. Trazendo para a questão da inovação, dentre as múltiplas funções, porque às vezes também, às vezes é por falta nossa de instruir também a comunidade. As pessoas não entendem o professor, o pesquisador, o extensionista. O que é uma das funções que você ocupa, que são múltiplas, né? O que é fala pra gente o que é um Embrapi, o que é ser um coordenador. São algumas perguntas. Primeiro, o que é isso? E aí ficou muita coisa estigmatizada de que a universidade está longe da indústria. E o que o Embrapi faz nesse sentido e o que o Sérgio tem feito nisso nesses últimos, 10 anos? Embrapi é uma política pública, né? Significa Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial. Então, é uma iniciativa do poder público, junto com a iniciativa privada, para aproximar justamente as demandas da indústria das instituições de ciência e tecnologia. Aí entende-se universidades, institutos federais, institutos de pesquisas particulares, que tem também, né? Igual o Senai, embora ele seja mantido com recursos que sejam obrigatórios, né? Sim. Mas eles não dão outro nome para esse recurso, né? Que embora venha público, eles são uma iniciativa privada. Mas eles são considerados privados também. Então, essas instituições de ciência e tecnologia, onde já tem pesquisadores, tem equipamentos, tem infraestrutura, ou seja, tem muito conhecimento, agora, através da Embrapi, elas ficam à disposição da indústria. A indústria traz o desafio, nós pegamos os nossos recursos humanos, que são os pesquisadores, os nossos laboratórios, e dinheiro não reembolsável que vem da Embrapi, que é aí que está a política pública, e compartilhamos, então, com a indústria o custo e o risco. Então, aquela inovação que a empresa, às vezes, não fazia, porque custa dinheiro e tem chance de dar errado, agora ela procura a unidade Embrapi e não precisa de edital, nada, é só procurar uma unidade direta. Digamos assim, o governo quer dividir o risco com você. Claro. Em outras palavras, exatamente. É isso. Essa que é a ideia, é compartilhamento de custo e risco. Tá. Porque assim, Hernani, você tem uma ideia excelente, cara, por que você não transforma isso num produto? Você fala, pô, Sérgio, isso custa caro, eu não tenho esse dinheiro agora para investir nisso e pode ser que não dê certo. Então imagina só, pega um dinheiro do apartamento aí que eu iria comprar, vou pôr nesse projeto, chega lá, não deu certo. Falando assim, esse que é o problema? Então peraí, né? Eu vou compartilhar com você o custo e o risco. Fala assim, como assim, Sérgio? Qual que é o desafio? É fazer isso, isso, isso. Tá legal. Eu tenho pessoas para fazer, tá dentro da minha área de competência, eu tenho laboratório e eu tenho dinheiro não reembolsável. Então, da sua parte, vai ficar menos do que você imaginava, você vai custar 10% do que ficaria ao todo do projeto. Nós vamos desenvolver a tecnologia e no final quem explora é você. Sim. Essa que é a política por trás da Embrapi. E deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa sempre pensa em termos de burocracia, né? E eu queria, não sei se você consegue dar um exemplo para a gente mais palatável assim. Poxa, eu precisei desenvolver, sem citar o nome da empresa, cita um exemplo. Não, tem a parte pública que pode ser citada. Isso. O que a tua unidade, por exemplo, entregou para a comunidade já, só para as pessoas entenderem? A gente tem projetos... Case de sucesso, vou usar, né? E vou dar um exemplo mais próximo do pequeno, tá? Isso foi uma indústria de salgado. Ela era uma salgaderia. Então, é uma salgaderia que veio da avó, passou para a filha, né? E foi passando geração da família, e todo mundo que passava na cidade, lá que era um caminho turístico, pegava o salgado, e alguns comiam na hora, deixavam uma delícia, e levavam para casa, na hora que congelava, descongelava, ele craquelava, ele não ficava legal. Aí eles encontraram a gente e falaram, olha, eu preciso desenvolver uma massa, e esse meu salgado aqui, ele tem que poder congelar, descongelar, e ter a mesma experiência de que está comendo aqui. Porque assim eu consigo vender além da minha cidade, eu consigo expandir. E aí, como agora tem uma pegada nova, fazer uma coisa integral, com menos farinha branca, tudo, falei assim, olha, eu também quero uma versão pensando em integral. E aí a gente desenvolveu o projeto para essa indústria, na verdade era uma salgaderia, né? E no final das contas, o projeto foi um sucesso tão grande que a gente fala assim, a gente transformou uma salgaderia numa indústria. Que legal. Né? E agora, ao invés dela vender na região dela, ela vai conseguir levar para onde ela quiser o salgado congelado.
E a empresa ficou tão feliz que ela chamou a equipe toda que foi desenvolvida e deu uma festa lá na cidade. Então, esse é um projeto mais simples, mas nós temos projetos com a Bayer, por exemplo, de descarbonização das chaminés deles, né? Então, a gente atende o pequeno, o médio e o grande. E nós temos recursos diferenciados para o pequeno, para o médio e para o grande. Então, para o pequeno, a gente chega a financiar 92% do projeto. Puxa, incrível. Para o grande, a gente financia em torno de 50%. Não, mas já é incrível. E além, eu acho que também, por trás disso, a gente fala muito da questão da interdependência que a gente precisa criar. Então, quando você tem um projeto compartilhado para a tua unidade, imagino que os docentes envolvam bolsistas também de vários níveis, eles crescem muito. Por outro lado também, as empresas aprendem a olhar a universidade de uma maneira diferente. Sim. Ou eu estou errado? Não está errado não. Está certo, porque assim, é uma porta de entrada para dentro da instituição. Porque a gente que trabalha com instituição pública, a primeira coisa tem que vencer a desconfiança da iniciativa privada. Então a gente chega a uma iniciativa privada, vem cá, chega aqui na nossa instituição, olha os laboratórios, olha os pesquisadores, vamos trabalhar junto? Aí eles já ficam, muitos misturam, sabe? É o nosso trabalho com política, e não deve fazer isso. Eu gosto de A, B, você acha que todo mundo vai para uma direção. Acha que tudo que é federal, que é estadual, tem uma predileção política. Tem que enxergar que tudo é ferramenta pública. É tudo ferramenta pública e está à disposição da comunidade. Então, assim, a primeira barreira a gente vence é essa. Traz aqui. Aí depois que eles provam do melado, aí eles vêm. Entendeu? Então, assim, desde os projetos que não são Embrapi até os Embrapis, teve uma etapa de namoro, né? Depois que você vence alguma barreira e tem exemplos, fica mais fácil. Então, hoje, nós temos mais de 40 projetos ao todo. Se pegar a Embrapi, os projetos sem ser Embrapi, um monte. Então, a desconfiança já foi. Que bom. Já foi. Então, agora a indústria, ela chega. E aí, quando ela está dentro do laboratório, que ela vê que ela tem estrutura, aquela estrutura toda à disposição dela, que ela não vai precisar investir em equipamentos de pesquisa, que ela não tem vínculo empregatício com os pesquisadores, ou seja, não tem aquele passivo, e que o fruto daquela pesquisa é dela, aí ela começa a olhar de outra forma e enxergar como é importante separar um recurso lá para vir para os nossos projetos. Porque a cada R$1 que eles colocam, eu coloco 9. Então ela começa a ver a vantagem, né? E aí ela começa até mesmo a pensar em novos produtos que ela pode lançar no mercado. Uhum. Porque se você pensar da ideia até a nota fiscal, tem um caminho bem longo. E esse caminho tem muitos fracassos. Tentativa e erro, vamos pôr assim, né? Isso custa dinheiro. Custa dinheiro. Cada vez que erra, custa dinheiro, né? E a pessoa não tem noção disso, às vezes. Para desenvolver um produto, fala assim, vou desenvolver um novo bioinsumo. Legal. Você vai ter que achar o micro-organismo, vai ter que estabelecer a cinética, nesse estabelecimento da cinética, achar o meio de cultura, que é para o mais viável para você multiplicar aquele organismo. Depois que você multiplica ele, você vai ter que fazer a formulação. A formulação não é a mesma para cada organismo, porque tem um monte de ácidos orgânicos e metabólicos secundários que cada um produz diferente do outro. Então, quando você faz as formulações, você vê que é uma loucura. Depois você faz a formulação, que tem que funcionar no campo. É verdade. E aí, funcionar no campo, você tem que registrar. Então, todo esse caminho a Embrapi ajuda. É fantástico. Não, eu acho que isso fica a herança aí para as pessoas entenderem. Sim. O tempo, como o tempo voa, eu queria te agradecer, pedir assim, eu tenho sempre trazido essa reflexão no Biocast Inovação. Quais são, de maneira aí, um minutinho, quais os conselhos que você daria para a nova geração, para aqueles que podem, seja usando o Embrapi, para virem, como a universidade está pronta para a nova geração? Seus conselhos, Tosso? Meu conselho é o primeiro, assim, ninguém cresce sozinho. Essa palavra não é minha, é do Shunji Nishimura, essa frase, tá? Ninguém cresce sozinho. Quem não sabe, Shunji Nishimura é o fundador da Jacto. E isso é uma frase que eu levo para mim, tanto que nós somos parceiros de pesquisa, José Eduardo Marcondes. A gente precisa se juntar a pessoas boas, ter confiança nessas pessoas, compartilhar o conhecimento, ser generoso para que as pessoas sejam generosas com a gente e não ter receio de inovar. Sim. Então, a inovação, ela precisa de pessoas que pensem fora da caixinha e que tenham disposição para tentar algo diferente, né? Então, assim, sejam ousados, mas não sejam imprudentes. Busque pessoas que já têm bagagem, que têm experiência para ajudá-lo no processo.
É o que a gente fala, os cabelos brancos, né? No nosso caso, sem cabelos. É verdade. E tem muita oportunidade para que isso aconteça. As unidades Embrapi e as instituições de ciência e tecnologia do país, tanto privada quanto pública, elas estão à disposição de vocês. E a lei de inovação é uma ferramenta sensacional, porque permite vocês usar essas instituições sem ter vínculo empregatício nenhum com as pessoas que estão fazendo. E a gente, enquanto pesquisador no laboratório, tem condições de fazer algumas coisas que vocês, dentro da indústria, não conseguem. Como, por exemplo, passar a noite fazendo curva de crescimento. Essa paixão. Essa paixão, né? Então, assim, meu primeiro conselho é que não tenham medo de inovar. O segundo é que inove com quem sabe inovar. Né? E busque as oportunidades que tem por aí. Muito legal. Queria mais uma vez agradecer o professor Sérgio e queria dizer que esse é o Biocast Inovação, onde a ciência e a inovação se encontram. Até a próxima, pessoal.